in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfers sind. Totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Eram 6 horas da manhã em Berlim, Frankfurt, Munique ou qualquer cidade média do Reich. O despertador tocava em apartamentos alugados onde o cheiro de umidade e carvão impregnava as paredes. Os aquecedores de ferro fundido demoravam 20 minutos para aquecer um pequeno cômodo. No inverno, o ar condensava-se ao redor enquanto os homens se barbeavam com água fria em pias de porcelana. Mas o ano era 1933 e algo havia mudado que não tinha a ver com a temperatura. Em janeiro de 1930, 6 milhões de alemães estavam sem trabalho. O salário médio havia caído 33% em 3 anos. Estima-se que nos piores momentos da Grande Depressão, até 1/3 da força de trabalho do país estava desempregada. Os homens faziam filas em frente aos escritórios de emprego antes do amanhecer. As mulheres esticavam os alimentos até o impossível. As crianças chegavam à escola sem tomar café da manhã, com os sapatos gastos até o solado, e os professores aprenderam a não perguntar. Homens que voltavam do trabalho no final de 1932 e início de 1933 encontravam suas esposas por iniciativa própria, comprando uniformes do partido, esperando que a filiação lhes garantisse alguma proteção ou até mesmo um emprego. Alguns ingressaram no NSDAP para evitar o pior. Poucos fizeram-no convencidos. A maioria entrou arrastada pela maré. A chave dessa transformação era uma só palavra: trabalho. Em 1934, os números de desemprego que em 1932 haviam alcançado 6 milhões haviam caído pela metade. Em 1936, o nível de emprego se aproximava do próspero ano de 1928. Em 1937 e 1938, a demanda por mão de obra excedia a oferta em 500 mil de pessoas. Para um operário que estava há 4 anos sem trabalhar, aquilo não era propaganda. Era o pão sobre a mesa. O regime soube aproveitar esse momento com uma habilidade brutal. O Dia Nacional do Trabalho, 1º de maio de 1933, milhões de operários foram conduzidos aos estádios com bandeiras e música, enquanto grupos de assalto das SA se apoderavam simultaneamente dos locais dos sindicatos por toda a Alemanha. No dia seguinte, os sindicatos haviam deixado de existir. Os operários tinham trabalho, mas haviam perdido a capacidade de negociar suas condições. Em seu lugar, o Frente Alemão do Trabalho, liderado por Robert Ley, assumiu o controle das relações trabalhistas em todo o Reich. Robert Ley era uma figura singular, formado em química, alcoólatra crônico, conhecido popularmente como o bebedor nacional-chefe, e dotado de uma verborragia demagógica inesgotável. Em uma ocasião memorável, afirmou diante de operários de uma fábrica que um cientista se considera afortunado se, em toda a sua vida, se depara com um germe, enquanto um varredor levanta milhares deles a cada golpe de sua vassoura. Ley definia o socialismo como a relação dos homens nas trincheiras. Era absurdo, era eficaz. Sob sua direção, o Frente do Trabalho não era um sindicato, era uma cadeia de controle disfarçada de benefício social. Os operários pagavam contribuições obrigatórias que chegavam a aproximadamente 18% de seu salário bruto entre contribuições ao Frente, impostos e seguros. Mas em troca recebiam algo que os sindicatos de Weimar nunca haviam conseguido oferecer de forma massiva: férias pagas, excursões organizadas, cruzeiros pelos fiordes noruegueses. A força pela alegria. A Superagência de Lazer do Frente do Trabalho era a maior organização de turismo de massas da Europa Ocidental na segunda metade dos anos 30. Em 1938, 180 mil alemães participaram de cruzeiros organizados e 10 milhões, 3/5 deles operários, realizaram algum tipo de viagem de férias sob seus auspícios. Uma semana nas montanhas do Harz custava 28 marcos. 15 dias no Lago de Constança, 65 marcos. Uma viagem à Itália, 155 marcos.
Para um operário especializado do setor metalúrgico que ganhava entre 27 e 100 marcos semanais, aquilo era acessível pela primeira vez na vida. Assim começava a manhã no Terceiro Reich, com a sensação, para muitos, de que algo finalmente estava funcionando. Às 7 da manhã, o cidadão do Terceiro Reich saía para a rua, e desde esse primeiro momento seu corpo já não era totalmente seu. O cumprimento alemão, o braço estendido horizontalmente com a palma voltada para baixo enquanto se pronunciava Heil Hitler, era tecnicamente obrigatório para os funcionários públicos, para todos os membros do partido e em um número crescente de situações sociais. Mas, na prática, a pressão era universal. Não cumprimentá-lo no momento certo diante da pessoa errada podia se tornar motivo de denúncia. Richard Grunberger documentou o fenômeno com precisão. As pessoas que queriam se manter à parte do cumprimento haviam desenvolvido o que era chamado popularmente de olhar alemão, uma furtiva rotação da cabeça e dos olhos pela qual se garantiam a ausência de espiões antes de abordar qualquer assunto confidencial. O cumprimento nazista provocou em muitos uma espécie de condicionamento pavloviano. Donas de casa sonhavam que um membro das SA as visitava em sonhos. Pessoas contrárias ao regime tinham pesadelos nos quais já estavam fazendo o cumprimento antes de tê-lo decidido conscientemente. Os funcionários das ferrovias alemãs que trabalhavam nas vias receberam em algum momento uma ordem específica. Deveriam substituir o cumprimento com o braço levantado pelo cumprimento militar, porque o braço estendido havia sido confundido várias vezes com sinais ferroviários e havia causado acidentes. Nas fábricas, a jornada começava com um ritual específico. Em uma empresa de Württemberg, 2 operários tocavam todas as manhãs uma música com harmônica como abertura das tarefas do dia. Em uma empresa de Magdeburgo, sinos marcavam a pausa de meia-manhã e a do almoço. O marcar no relógio de entrada ao começar e finalizar a jornada foi substituído em muitos centros pela lista de presença. Um chefe local do Frente Alemão do Trabalho justificou essas inovações, declarando que o trabalho criador era a maior bênção de que gozavam os alemães. As cantinas das fábricas também haviam sido transformadas. Vibravam, segundo os relatórios do SD, o serviço de espionagem interno das SS, de entusiasmo quando Hitler falava pelo rádio durante a jornada de trabalho. A música de Beethoven servia como fundo para os discursos transmitidos. Goebbels havia compreendido algo fundamental. O rádio era o instrumento de penetração doméstica mais eficaz já inventado. Em 1933, a Alemanha tinha aproximadamente 4 milhões de aparelhos de rádio. Em 1939, tinha mais de 16 milhões. O Volksempfänger, o receptor popular, projetado expressamente para ser barato e de alcance limitado às emissoras alemãs, custava 35 marcos e se tornou o objeto mais reproduzido nos lares do Reich. Nas padarias, que deveriam permanecer abertas das 6 da manhã até às 7 ou 8 da tarde, os atendentes desenvolveram um costume que se tornou parte do folclore cotidiano. Quando um cliente pedia um item escasso, o padeiro podia negar a venda ou condicionar a compra à aquisição de outro produto. A popularização dessa prática gerou a frase Der Deutsche Gruß ist Pflaumenmus. O cumprimento alemão é geleia de ameixa. Significava que o ritual obrigatório do Heil Hitler, ao entrar nas lojas, era tão inseparável da experiência cotidiana quanto a geleia que te obrigavam a levar quando você só queria manteiga. A congelação dos salários aos níveis da depressão era a política oficial. Entre 1934 e 1937, os rendimentos semanais aumentaram 15%, mas essa média escondia grandes diferenças. Os operários do setor metalúrgico e da construção podiam chegar a 100 marcos semanais com horas extras. As trabalhadoras do setor têxtil recebiam 51 pfennigs por hora, contra 78 dos homens nas mesmas categorias. As mulheres recebiam 1/3 a menos que os homens em trabalhos equivalentes, uma lacuna que não apenas era tolerada, mas estruturalmente protegida pelo regime. Para os funcionários, a jornada matutina tinha camadas adicionais de obrigação. Desde 1939, a filiação ao partido se tornara praticamente um requisito para ingressar no corpo de funcionários. Cada empregado do Estado estava obrigado a assinar os jornais do partido e buscar novos leitores.
O Tribunal Supremo Administrativo da Prússia chegou a apoiar a demissão de um funcionário com base no fato de que, por não ser leitor habitual dos jornais do partido, só conhecia de ouvido a posição do Estado Nacional Socialista em relação à questão judaica. Um carteiro casado que estava há vários anos sem filhos podia receber a qualquer momento a visita de um quadro do partido com um ultimato. Mein Herr, o senhor recebe dinheiro do Estado e deve servir aos interesses do Estado. Dou-lhe 1 ano de prazo para que gere um filho ou para que o adote. Assim, era amanhã. Às 8h30 da manhã, as crianças entravam nas escolas do Terceiro Reich. Eram escolas reconhecíveis por fora. As mesmas fachadas de tijolos, os mesmos bancos de madeira, as mesmas lousas negras. Mas por dentro, o currículo havia sido submetido a uma transformação tão completa que um professor de 1928 não teria reconhecido o que era ensinado em 1936 no mesmo edifício. O notável, no entanto, é que essa transformação não foi totalmente abrupta. O nazismo encontrou um terreno já preparado. Em 1931, os jornais judeus publicavam listas de escolas onde as crianças estavam menos expostas ao antissemitismo para que os pais pudessem transferi-las para essas escolas. Antes de 1933, escolares de toda a Alemanha haviam renomeado o jogo de índios e cowboys, chamando-o de ários e judeus. O sistema educacional da República de Weimar era, em muitos de seus docentes, uma incubadora de nacionalismo antes que os nazistas chegassem ao poder. Os dirigentes nazistas perceberam isso claramente e se aproveitaram disso. Após a tomada do poder, foram demitidos poucos professores. E entre os não-judeus que foram demitidos, alguns foram reintegrados durante a subsequente escassez de docentes. Uma proporção notável dos livros didáticos existentes continuou a ser utilizada por enquanto. A aparente continuidade tinha a dupla vantagem de conservar a organização existente e dar confiança à opinião conservadora. A mudança mais visível e drástica nos primeiros anos não foi no conteúdo, mas nos corpos. Em janeiro de 1934, uma lei contra a excessiva concorrência nas escolas e universidades congelou a proporção feminina na matrícula universitária em 10%, reduzindo a matrícula global até que, ao estourar a guerra, ela tivesse diminuído em quase 3/5 em relação a 1933. A biologia era o eixo do novo sistema educacional. A doutrina racial ocupava o centro das aulas de ciências naturais, mas também de história, geografia e educação física. Os livros didáticos apresentavam aos estudantes tabelas de classificação de raças, crânios de diferentes grupos humanos com suas respectivas medidas, árvores genealógicas que ilustravam a herança de características físicas desejáveis e indesejáveis. Os alunos aprendiam a medir o crânio e a se classificar uns aos outros de acordo com os tipos raciais. Um aspecto de grotesca incongruência nessa pedagogia era o tabu simultâneo sobre a educação sexual. Ensinavam obsessivamente as leis de Mendel sobre herança, mas declararam que a educação sexual não era incumbência nem da escola, nem das juventudes hitlerianas. A substituição era uma folha de 10 pontos que os jovens de 14 anos recebiam ao deixar a escola, com conselhos eugênicos. A saúde é uma condição prévia para a beleza externa. Não escolha uma companheira de jogos, mas uma camarada para o casamento. Deseje tantos filhos quanto possível. Nas aulas de história, a Grande Guerra era ensinada como uma traição. O mito da facada nas costas, segundo o qual o exército alemão invicto havia sido derrotado não no campo de batalha, mas pelos políticos socialistas, os judeus e os derrotistas na retaguarda, era apresentado como fato histórico. E o novo material de leitura para os grupos de idade mais jovem eliminava os contos de fadas e as histórias de animais para substituí-los pela épica da Grande Guerra e das juventudes hitlerianas. Um parágrafo de um livro intitulado O Motim das Frotas, de 1918, destinado a crianças de 10 a 12 anos, dizia: a monstruosidade avança com o fedor de seu hálito rugindo, ávida, possuída. Imorais e nada militares, tímidos e covardes, despreocupados e arrogantes, os amotinados sobem, cuspem nos oficiais que permanecem lá com rostos de ferro. A Batalha de Tannenberg
destinada a crianças de 14 anos, incluía esta descrição de combate. Um soldado russo tentou impedir a passagem do infiltrado, mas a baioneta de Otto se cravou com um estalo entre as costelas do russo e ele desabou gemendo. Ali estava diante dele, simples e luminoso, o objeto de seus sonhos, a cruz de ferro. A matemática manteve sua estrutura clássica, mas os problemas foram reescritos. As trajetórias de artilharia substituíram os trens que se cruzam, as proporções entre caças e bombardeiros substituíram os problemas de mistura, e os déficits orçamentários causados pela indulgência democrática em relação às famílias geneticamente doentes serviam de contexto para exercícios de porcentagem. O condicionamento era subliminar, contínuo e cumulativo. O esporte foi o instrumento de transformação mais visível e cotidiano. O habitual de 2 sessões de educação física por semana foi aumentado para 3 em 1936 e, às custas das aulas de religião, para 5 em 1938. O boxe tornou-se obrigatório nas escolas superiores. As classificações baixas em educação física podiam constituir motivo para expulsão e proibição de continuar estudando. Chegou-se a propor seriamente que o instrutor de educação física de cada escola fosse nomeado automaticamente subdiretor. Eram os relatórios do professor de esportes, não do de língua nem o de história, que informavam aos pais sobre o desenvolvimento do caráter de seu filho. Os efeitos físicos dessa pressão sobre os corpos das crianças eram mensuráveis. 37% dos rapazes recrutados em 1936 tinham pés planos, consequência direta das marchas e exercícios das juventudes hitlerianas. Um médico de Hanover relatou em 1937 que sintomas ortopédicos, que antes só haviam sido vistos em aprendizes e adolescentes, começaram a aparecer em crianças em idade escolar. O nervosismo infanto-juvenil foi objeto de numerosos comentários de médicos, tanto alemães quanto estrangeiros. Delegados do Ministério Britânico da Educação, que visitaram a Alemanha em 1937, observaram que os jovens alemães são submetidos a uma forte tensão nervosa. Ficamos impressionados com a dureza e seriedade da expressão dos jovens, nas escolas e nas juventudes hitlerianas. A denúncia constituía um risco profissional constante para os professores. Notas baixas ou comentários adversos sobre ensaios copiados, palavra por palavra de artigos publicados na imprensa nazista podiam ser vistos como sinal de oposição política. Nas escolas secundárias, alunas do 6º ano chegaram a denunciar colegas de classe à Gestapo para melhorar sua posição na competição pelas limitadas vagas universitárias. No entanto, 97% dos professores estavam inscritos na União Nacional Socialista dos Professores e já em 1936, 32% de todos os seus membros pertenciam ao Partido Nazista, uma proporção quase 2 vezes maior do que a do corpo de funcionários. 2/3 dos professores haviam passado por campos de treinamento ideológico de 1 mês de duração antes de 1938. A piada circulava com precisão. Qual é a unidade de tempo mensurável mais curta? O tempo que um professor leva para trocar de casaco. Nas aulas, coexistiam 2 hierarquias incompatíveis: a acadêmica, baseada na formação e no conhecimento, e a política, baseada na intensidade do compromisso ideológico. Os professores precisavam ser muito cautelosos em seu trato com os chefes das juventudes hitlerianas, alunos uniformizados que exerciam autoridade fora das aulas e resistiam em se subordinar dentro delas. Na Pomerânia, professores nomeados especialmente tiveram que ministrar cursos intensivos para que os chefes das juventudes que estavam atrasados pudessem alcançar o nível de seus colegas. Baldur von Schirach, que dirigia a organização juvenil, comparou publicamente os professores de escola, pedantes e estúpidos, com a juventude brilhantemente inspirada que marchava rumo ao novo amanhecer. O efeito sobre a qualidade do ensino foi mensurável. Em 1940, o SD informou sobre uma queda geral no nível dos alunos, especialmente nas escolas primárias e profissionais, com uma clara tendência de queda nos últimos 2 ou 3 anos. A Wehrmacht se queixava de que muitos dos candidatos a oficiais demonstram uma falta de conhecimentos elementares simplesmente inconcebível. Em Hamburgo, um jornal perguntou publicamente: "Nossa juventude está ficando mais burra?"
Em um exame local de aprendizes de 179 participantes, 94 escreveram nomes próprios com letras minúsculas e 81 foram incapazes de soletrar o sobrenome de Goethe. Para aqueles destinados à elite do regime, existia um sistema educacional paralelo, as 39 Nationalpolitische Erziehungsanstalten, as Nhapolas, internatos que combinavam o programa secundário padrão com educação política intensiva, exercícios físicos extremos como boxe, vela, condução de motocicletas e lutas com cães alsacianos. As aulas eram chamadas de pelotões, a rotina imitava a de um acampamento militar com diana e ginástica antes do café da manhã. E as discussões sobre editoriais do Völkischer Beobachter faziam parte da jornada diária. No entanto, até o próprio administrador das SS, que supervisionava as Nhapolas, Heismayer, reconheceu publicamente que o nível intelectual de seus alunos estava não acima, mas sim abaixo do nível da escola secundária alemã média. No vértice da pirâmide educacional nazista estavam os Ordensburgen, os castelos da ordem, 4 centros para a futura elite do partido, localizados em paisagens remotas dos Alpes e dos lagos prussianos. Os alunos ingressavam com cerca de 25 anos após terem passado por uma escola Adolf Hitler, o Serviço de Trabalho e a Wehrmacht. O refeitório do Ordensburg de Sonthofen media 192 metros de comprimento, tinha paredes e piso de mármore alemão, capacidade para 1.500 pessoas sentadas e em seu Ordenssaal eram celebradas cerimônias neopagãs. Robert Ley, seu principal promotor, afirmava que ali não se perguntava a nenhum candidato se ele tinha diploma de advogado, mas que tipo de pessoa você é. A seleção não dependia de exames, mas do apoio que o candidato tinha entre as hierarquias do partido em seu distrito. Assim era a escola do Reich, um sistema que degradava o saber por princípio, que media o valor de uma criança por suas pernas e seus pés, em vez de por sua mente, que entregava uma faca aos 14 anos e a matava aos 15 com uma bala real em Varsóvia ou no Volga. Às 10 da manhã, em qualquer bairro do Reich, havia alguém cuja função específica era vigiar. Era o Blockwart, o responsável pelo bloco. Sua missão consistia em manter todos os moradores de um bloco de apartamentos sob a mais estreita vigilância e colocar diante de seus narizes as caixas de coleta do partido em todas as ocasiões possíveis. Em todos os edifícios divididos em apartamentos ou quartos, os responsáveis pelo bloco eram encarregados dos painéis de avisos do partido, nos quais apareciam, além de exortações propagandísticas, anúncios sobre uma série de temas, o endereço do escritório de informações mais próximo, detalhes sobre as próximas arrecadações, exercícios de defesa passiva, mudanças no sistema de segurança social ou no racionamento. Através das delegações locais do governo, os responsáveis pelo bloco tinham acesso aos arquivos confidenciais dos escritórios de arrecadação de impostos e outros órgãos. Isso significava que podiam completar suas informações pessoais sobre cada residente. Sabiam se alguém tinha dívidas, sabiam se alguém não votava nos plebiscitos, e que no sistema de denúncia que sustentava a estrutura do Terceiro Reich, essa informação era poder. O NSDAP tinha, antes da tomada do poder, 850 mil membros de uma população de 66 milhões. Nos momentos culminantes do Terceiro Reich, o número subiu para 8 milhões dos 80 milhões de habitantes da Grande Alemanha. 1 em cada 4 adultos alemães era membro do partido. Mas esse dado quantitativo, embora importante, era menos significativo do que a penetração estrutural do partido em todos os aspectos da vida. O partido se dividia em 3 grupos mutuamente exclusivos: administradores, propagandistas e elementos de choque. Os administradores eram, em sua maioria, provenientes de cidades pequenas e do campo, com formação básica. Os propagandistas tendiam a ser de origem mais burguesa, com mais formação universitária. Os elementos de choque, membros das SA e das SS, eram os menos educados e com origem social mais baixa. Dos 30 Gauleiter, os líderes regionais do partido, praticamente onipotentes em seus territórios, 23 tinham recebido apenas ensino fundamental. 6 eram professores, 3 operários manuais. Apenas 3 dos 30 haviam se formado na universidade. Essa aristocracia do partido foi a grande revolução social do Terceiro Reich.
Homens de origem humilde ou média que, graças à antiguidade no movimento, haviam alcançado posições de poder que o sistema anterior lhes teria negado. Os camisas velhas, aqueles que ingressaram antes de setembro de 1930, formavam a elite interna. Os que ingressaram entre 1930 e 1932 formavam a camada média. E os que se filiaram a partir de março de 1933, quando Hitler já era chanceler, receberam o apelido zombeteiro de Violetas de Março, os que floresceram quando já não havia mais risco em fazer isso. A piada circulava. Se o Führer tivesse ingressado no partido mais tarde, teria chegado mais longe. A relação entre o partido e o Estado gerava fricções permanentes que os cidadãos experimentavam em sua vida cotidiana. Os prefeitos nazistas podiam ser simultaneamente chefes locais do partido e funcionários municipais. Em 1935, estimava-se que os membros do partido ocupavam 3/5 de mais de 52 mil cargos executivos em órgãos do Estado e da administração local. Isso significava que ir renovar um documento, pagar um imposto ou apresentar uma reclamação implicava, com alta probabilidade, tratar com alguém cuja lealdade primária era ao partido, não à lei. Os quadros mais baixos do partido, os responsáveis pelos blocos, os chefes de seção local, eram considerados intrometidos e importunos até dentro do próprio aparato nazista. Mas sua função de vigilância era essencial para o sistema. Eles eram os olhos e os ouvidos do regime em cada escada, em cada pátio de vizinhos, em cada conversa de portaria. Um jornal nazista chegou a publicar os nomes e endereços de mulheres que apareciam no diário erótico de um judeu de Frankfurt. O objetivo declarado era a vergonha pública. O resultado foi, entre outras coisas, uma demonstração de que a intimidade de qualquer cidadão podia ser exposta e destruída com a maquinaria do partido como instrumento. O trabalho estruturava a jornada do cidadão do Reich como em nenhum outro estado europeu da época. Não porque os alemães trabalhassem mais do que os outros, embora acabassem fazendo isso, mas porque o regime havia convertido o trabalho em uma categoria ideológica e moral, além de econômica. O lema inscrito na entrada do campo de concentração de Auschwitz, Arbeit macht frei, o trabalho liberta, era a versão pervertida de um conceito que percorreu toda a cultura laboral do Reich. Mas antes que esse lema se tornasse uma zombaria obscena, funcionou durante anos como um princípio genuíno nas mentes de milhões de trabalhadores que haviam visto a miséria do desemprego e encontravam na recuperação econômica uma razão de lealdade ao regime. A jornada de trabalho nos anos de paz oscilava entre 40 e 50 horas semanais na maioria dos setores. Mas as indústrias-chave, metal, construção, mineração, operavam com frequência entre 12 e 14 horas diárias. Em 1939, os horários eram até 10% mais longos do que em qualquer momento anterior à depressão. Para comparação, nesse mesmo período, o governo do Frente Popular na França e o de Mussolini na Itália haviam reduzido as horas de trabalho. O acidente de trabalho era uma consequência direta desse regime. Entre 1933 e 1939, enquanto a mão de obra industrial aumentava aproximadamente 50%, de 13,5 milhões para 20,8 milhões de trabalhadores, o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho aumentou em 150%, de 929 mil para 2.253 mil. Os acidentes fatais se multiplicaram por 2,5. O número de doenças ocupacionais triplicou. Apesar disso, os médicos de empresa e os facultativos das caixas de seguro médico estavam sob pressão institucional para reduzir as ausências. A média de duração da ausência do trabalho por motivo de doença em 1937 era de 3,2 dias, em comparação com 4,2 dias em 1932. As indústrias nacionais Hermann Göring se vangloriavam em 1940 de que a média de duração das doenças entre seu pessoal não chegava à metade da média da indústria em geral. Nas cantinas das fábricas, os horários de almoço reproduziam a estrutura social e hierárquica do Reich com total fidelidade. Os diretores e capatazes comiam separados. Os operários de colarinho azul em mesas diferentes dos de colarinho branco.
O princípio da autoridade industrial, que o regime havia importado da ideologia militar, estabelecia que a relação entre o chefe de empresa e seus produtores era análoga à do oficial e seus soldados. O diretor de empresa era chamado de chefe, até na documentação oficial do Frente do Trabalho. Os operários especializados do setor metalúrgico ganhavam em 1937 entre 78 e 100 pfennigs por hora. As trabalhadoras do mesmo setor, 51 pfennigs. Um operário não qualificado podia receber 50 pfennigs. Uma operária da indústria de brinquedos na Turíngia, apenas 30. No extremo mais sombrio, Grumberger documentou o caso de 30 trabalhadoras do metal na Silésia que ganhavam 20 pfennigs por hora e eram forçadas a complementar sua renda com a prostituição. Para os operários das indústrias estratégicas e de armamentos, no entanto, a realidade era diferente. Em certos setores, o trabalho por tarefa permitia multiplicar os rendimentos base. Um operário especializado do setor metalúrgico podia ganhar 100 marcos semanais, incluindo horas extras e bônus, em uma época em que o salário médio industrial era de 27 marcos. Essa diferença era suficiente para adquirir um aparelho de rádio, pagar férias organizadas e comprar parcelas de um Volkswagen que, se tudo corresse bem, chegaria algum dia. O Volkswagen era, em si mesmo, uma promessa simbólica do regime. Com um preço inferior a 1.000 marcos, pagáveis em 4 anos através de parcelas semanais de 6 marcos, o carro do povo teria comprometido seus compradores a destinar entre 1/3 e 1/4 de seu pagamento semanal para o investimento. Centenas de milhares de alemães abriram cadernetas de poupança vinculadas ao plano. Nenhum deles jamais recebeu seu carro. A eclosão da guerra em 1939 converteu as fábricas para a produção de armamentos e o plano foi cancelado. O dinheiro não foi devolvido. Ao final da jornada, a dedução do salário era um ritual de perdas somadas. 4,5% para o seguro de desemprego, 5 ou 5,5% para os seguros de doença e aposentadoria, 3,5% de imposto sobre o salário, contribuição ao Frente do Trabalho, contribuição para a ajuda invernal. No total, o equivalente a 18% bruto do salário desaparecia antes de tocar o envelope. E, no entanto, comparado com 1932, era melhor. Essa comparação era o combustível do regime. Joseph Goebbels acordava tarde. Era uma das poucas pessoas do Reich cujo horário era genuinamente irregular. Ministro da propaganda desde março de 1933, ele raramente ia para a cama antes das 2 da madrugada e raramente antes das 11 da manhã chegava ao seu escritório no ministério, na Wilhelmplatz. Mas sua influência sobre o meio-dia alemão era total. O rádio era o instrumento central. Os receptores populares, o Volksempfänger, custavam 35 marcos e estavam calibrados para receber apenas as emissoras alemãs, o que os tornava mais alto-falantes do regime do que janelas para o mundo exterior. Em 1933, a Alemanha tinha aproximadamente 4 milhões de aparelhos de rádio. Em 1939, mais de 16 milhões. Esse salto foi o resultado de uma política deliberada. O rádio estava subsidiado, a fabricação dos aparelhos foi simplificada para reduzir custos, e a escuta em locais de trabalho, bares, refeitórios públicos e salas de espera foi ativamente promovida. A música de Beethoven servia de fundo para os discursos radiados do Führer. Nas cantinas das fábricas, as máquinas paravam durante os discursos importantes. Os relatórios do SD apontavam que os operários ouviam com entusiasmo quando Hitler falava durante a jornada de trabalho. Mas esses mesmos relatórios, se lidos com atenção, também registram o tédio acumulado nos anos de guerra, quando os operários começaram a abandonar as cantinas assim que soava a sintonia introdutória. Ouvir emissoras estrangeiras foi progressivamente penalizado, primeiro com multas, depois com prisão e durante a guerra com a morte. Um destacado bailarino vienense foi condenado a 3 anos de prisão por ouvir emissoras estrangeiras, denunciado pela própria filha adolescente. Um capitão da Luftwaffe foi acusado de subversão militar de si mesmo, Wehrkraftzersetzung, quando seu diário, no qual havia expressado dúvidas privadas sobre a capacidade alemã de ganhar a guerra, caiu em mãos alheias durante um bombardeio. Não era necessário trair militarmente o Reich, bastava duvidar em privado e que alguém descobrisse.
O cinema era o segundo instrumento de Goebbels, e nele ele demonstrou uma sofisticação que nenhum outro regime totalitário de sua época igualou. A frequência às salas de cinema havia aumentado durante toda a década de 1930. Quando a guerra estourou, em 1939, e durante 1940 praticamente duplicou. Mas o relevante não é o número, e sim o conteúdo. O Ministério da Propaganda controlava cada filme exibido no Reich. E, no entanto, a maioria das produções cinematográficas alemãs dos anos 30 não eram filmes de propaganda política explícita. Eram comédias leves, dramas românticos, melodramas familiares com finais convencionais. Goebbels compreendeu algo que seus homólogos soviéticos demoraram mais para aprender. A propaganda dura, contínua e explícita produz imunização. O cidadão que entra no cinema para ver uma comédia romântica e encontra um filme sobre a grandeza do Reich sai antes. Quem entra para ver uma comédia romântica, vê, ri, se emociona e recebe apenas o noticiário obrigatório antes do programa principal, aqueles 10 minutos onde aparece o avanço das tropas, o discurso do Führer, os sucessos da colheita, sai tendo consumido propaganda sem ter decidido conscientemente. A propaganda dura tinha suas peças-chave, no entanto. O Eterno Judeu, lançado em 1940, era um pseudo-documentário que comparava os judeus com ratos, usava imagens de matadouros kosher justapostas com cenas de cirurgia para gerar nojo, e concluía com um apelo velado à solução final. Leni Riefenstahl, que nunca foi membro do partido e nunca assinou nenhum documento ideológico, mas cuja habilidade cinematográfica era evidente, havia filmado O Triunfo da Vontade em 1935, documentando a concentração de Nuremberg de 1934 com uma linguagem visual que transformava a massa em escultura viva e convertia Hitler em uma figura quase sobrenatural. Era propaganda absoluta precisamente porque não parecia. Era para todos os efeitos formais um documentário. Os jornais funcionavam sob o mesmo princípio. A Schriftleitergesetz de outubro de 1933, a lei do editor, transformou os jornalistas em funcionários do Estado com responsabilidades legais sobre o conteúdo de suas publicações. Todos os dias, nas redações de todo o Reich, chegavam os boletins do Ministério da Propaganda indicando quais notícias deveriam ser publicadas, com qual título e em qual página. As instruções eram às vezes surpreendentemente específicas. Uma ordem de 1934 proibia o uso do termo assassinato para descrever um atentado específico e ordenava substituí-lo por ataque traiçoeiro. Outra, de 1936, dizia que se o boxeador Max Schmeling perdesse sua próxima luta, a notícia deveria aparecer em uma página interna, sem fotografia. As vitórias diplomáticas de Hitler eram apresentadas na primeira página com tipografia triunfante. A remilitarização da Renânia em março de 1936, a anexação da Áustria em março de 1938, a incorporação dos Sudetos em outubro do mesmo ano. Cada uma era precedida por semanas de preparação propagandística que a enquadravam como correção de uma injustiça histórica. O Tratado de Versalhes era o horizonte permanente da narrativa nazista. Todo avanço territorial era apresentado como reparação de uma ofensa legítima, não como agressão. Esse marco conceitual era genuinamente acreditado por milhões de alemães que haviam vivido a humilhação de 1919 como uma ferida pessoal. Victor Klemperer, filólogo de Dresden, que sobreviveu ao nazismo graças ao seu casamento com uma mulher ariana, dedicou anos a analisar a língua Terti Imperii, a língua do Terceiro Reich. O que ele documentou foi uma transformação sistemática do alemão que operava por esvaziamento e substituição. As palavras conservavam sua forma exterior, mas mudavam de conteúdo. Fanatisch, fanático, deixou de ser um insulto para se tornar um elogio. Era-se fanatisch na defesa dos valores arianos, fanatisch no trabalho, fanatisch na lealdade ao Führer. Weltanschauung, cosmovisão, uma palavra filosófica de origem romântica, foi esvaziada de sua complexidade para designar unicamente a ideologia nazista. Rasse, raça, passou de ser um conceito descritivo para uma categoria moral. Havia raças que mereciam existir e raças que eram obstáculos para a humanidade.
O efeito cumulativo de viver imerso nesse idioma durante anos era a colonização do pensamento. Klemperer documentou como ele mesmo, vigilante e crítico, encontrava em certos momentos que as formulações nazistas lhe vinham à mente antes das suas próprias. Isso era precisamente o que Goebbels buscava. Não a convicção consciente, mas o condicionamento inconsciente, o momento em que o cidadão repete as fórmulas do regime sem perceber que deixou de pensar com suas próprias palavras. A propaganda também tinha sua face festiva. Os espetáculos de massas, os comícios de Nuremberg, o Dia Nacional do Trabalho, as jornadas do partido, eram projetados com técnicas teatrais de primeira linha. Albert Speer, arquiteto da Catedral de Luz de Nuremberg, havia compreendido que a experiência emocional de pertencer a uma multidão de 700 mil pessoas iluminadas por 130 refletores apontando para o céu noturno era irresistível para o sistema nervoso humano, independentemente do conteúdo ideológico. Sentia-se algo, sentia-se juntos, sentia-se grande. E esse sentimento, Goebbels sabia disso, é mais duradouro do que qualquer argumento racional. Em nível doméstico, a propaganda penetrava nos lares pelo rádio, pelos cartazes, pelos calendários com os dias santos do partido marcados em vermelho, pelos selos postais com o perfil do Führer, pelos cartões de Natal com imagens das juventudes hitlerianas na neve. A Volksgemeinschaft, a comunidade do povo, era um conceito que Goebbels fabricava sem pausa. A ideia de que todos os alemães, ricos ou pobres, nobres ou plebeus, urbanos ou rurais, estavam unidos por uma identidade racial que superava as divisões de classe. Era falso, era eficaz, e era repetido em tantos formatos e tão constantemente que a própria repetição criava uma espécie de verdade funcional. O dia do prato único, Ein Topfsonntag, é um exemplo menor, mas revelador de como essa propaganda operava no nível doméstico. Uma vez por mês, os alemães eram exortados a comer apenas um simples ensopado no domingo e a doar a diferença entre esse custo e o de uma refeição normal para a ajuda invernal. Os quadros do partido e os Blockwarte passavam para recolher as contribuições. As fotos nos jornais mostravam Hitler e ministros do Reich comendo seu prato único junto a operários de estaleiros. A mensagem não era apenas econômica, era simbólica. Pedia que você realizasse fisicamente com seu próprio corpo a pertença à comunidade, que sentisse a identidade com o operário, com o soldado, com o Führer, através do ato de comer o mesmo. Enquanto isso, o ministro da propaganda comia em sua suntuosa residência com convidados que incluíam estrelas cinematográficas de generoso decote, ouvindo melodias de jazz que uma orquestra tocava no Kameradschaftsklub dos artistas alemães na praça Skagerrak de Berlim. Esse era também o meio-dia do Reich, o de Goebbels comendo bem enquanto o cidadão comia seu prato único, convencido de que ao fazê-lo se tornava mais alemão. Às 15h de qualquer dia útil no Terceiro Reich, a possibilidade de denúncia pairava sobre cada conversa. Thomas Hobbes, em Leviatã, havia definido o estado natural do homem como uma guerra de todos contra todos. O que fazia com que a situação no Terceiro Reich se aproximasse dessa descrição era a constante possibilidade de ser denunciado, e a possibilidade equivalente para qualquer cidadão de denunciar outro. O sistema de denúncias era ao mesmo tempo espontâneo e institucional. Rudolf Hess, tenente de Hitler, anunciou em abril de 1934 que cada camarada do partido e cada cidadão, movido pelo honesto interesse pelo movimento e pela nação, poderá se dirigir ao Führer ou a mim sem temer nada. A avalanche de denúncias que se seguiu foi tamanha que, poucos meses depois, Hess teve que pedir aos confidentes que abandonassem o anonimato. O número de acusações não comprovadas que passaram pelos tribunais em 1934 foi o dobro de 1933. As motivações eram tão variadas quanto as situações humanas: ressentimentos pessoais, invejas no trabalho, disputas de vizinhança, ganância, medo, ideologia genuína ou simplesmente a oportunidade de acertar contas. Em Nuremberg, um jornal nazista publicou em novembro de 1934 que estava na posse de um diário erótico pertencente a um judeu chamado Erlanger, com os nomes de 25 supostas amantes, publicando os primeiros 4 com nomes, endereços e ocupações. A multidão reunida em frente à casa do denunciado foi descrita no artigo seguinte com satisfação.
O jornal acabou recuando parcialmente, mas o dano social, a exposição pública, já estava feito. Um açougueiro que havia oferecido pagar acima do preço oficial por um porco foi denunciado pelo próprio fazendeiro a quem ele havia feito a proposta, quando as negociações falharam. Diante do tribunal, o acusado revelou a oferta inicial que havia feito ao denunciante. Ambos foram condenados a penas de prisão. 2 estranhos começaram a beber juntos em uma taberna de um vilarejo da Baviera no início da guerra. Um se embriagou. Quando se acalmou, o outro informou que, enquanto estava sob a influência do álcool, ele havia expressado conceitos contrários ao regime e que um membro do partido sentado na mesa ao lado provavelmente o denunciaria. Após 48 horas, o assustado bebedor recebeu uma carta solicitando o pagamento de 60 marcos para o benefício da Cruz Vermelha. Ele pagou. Novas solicitações chegaram. Finalmente, quando já estava na frente de batalha, sua esposa denunciou o caso e o chantagista, que havia acumulado 350 marcos, foi descoberto, julgado e executado. As mulheres desempenharam um papel desproporcional nas denúncias, especialmente durante a guerra, quando seus maridos estavam na frente de batalha, e elas se consideravam, segundo a retórica oficial, guardianas do lar alemão. Houve mulheres capazes de informar à Gestapo que alguém havia dado um pedaço de pão a um prisioneiro russo faminto. Houve mulheres que ameaçaram denunciar os inquilinos que preferiam não descer para os abrigos antiaéreos, para que, caso morressem, nenhuma indenização fosse paga aos seus parentes. A Gestapo, a polícia secreta do Estado, sob o comando de Heinrich Himmler e a direção operacional de Reinhard Heydrich até seu assassinato em maio de 1942, não era o aparato onipresente de filme que às vezes se imagina. Em 1937, a Gestapo em toda a Alemanha tinha aproximadamente 7.000 agentes em tempo integral para uma população de 60 milhões de pessoas. Sua eficácia não dependia da onisciência, mas da delação voluntária. O cidadão médio era, em muitos casos, o melhor agente da Gestapo. Na prática, a Gestapo torturava. O Ministério da Justiça reconheceu em 1937 que durante o interrogatório intensivo eram permitidos os golpes, desde que não excedessem 25 e se restringissem à parte posterior do corpo. A partir do 10º golpe, era necessária a presença de um médico. E decidiu-se o uso de um mesmo tipo de bastão para todo o país, para evitar a aplicação arbitrária dessas normas. O terror tinha sua própria burocracia. Enquanto a jornada dos cidadãos arianos do Reich transcorria entre trabalho, rádio e a latente possibilidade de denúncia, para outra categoria de pessoas, cada entardecer era uma negociação com a sobrevivência. Os judeus alemães, aproximadamente 500.000 em 1933, 0,75% da população total. Mais de 80% deles estavam na Alemanha há gerações. Tinham servido na Grande Guerra. O famoso censo militar de 1916, encomendado pelo Ministério da Guerra prussiano devido às acusações de evasão do serviço, havia mostrado que os judeus alemães contribuíam, em proporção, mais do que lhes caberia, dado que nunca foi publicado oficialmente. O antissemitismo alemão dos anos anteriores a 1933 não era universal nem uniforme. Antes da Primeira Guerra Mundial, os judeus haviam sido alvo de restrições legais que foram eliminadas com a unificação de 1871. Muitos judeus da Europa Oriental haviam emigrado para a Alemanha precisamente porque a perseguição que sofriam na Rússia ou na Polônia era comparativamente menor. Na República de Weimar, os judeus tinham acesso às profissões liberais, à academia, ao teatro, à banca e ao jornalismo em proporções que superavam seu peso demográfico, consequência direta das antigas restrições que os haviam afastado da propriedade agrária e os canalizado para os setores urbanos. E isso, na narrativa nazista, era a prova de sua conspiração. Em 1º de abril de 1933, o NSDAP organizou o primeiro boicote sistemático aos negócios judeus. Membros da Zécia se posicionaram em frente a lojas, consultórios de médicos e advogados, farmácias com cartazes que advertiam os transeuntes arianos para não entrarem. A operação foi semipública, controversa até mesmo dentro do movimento, e parcialmente abandonada após poucas horas porque a resposta popular foi mais morna do que o esperado.
mas marcou uma linha. As leis de Nuremberg, promulgadas em 15 de setembro de 1935 durante o Congresso Anual do Partido, foram o limiar definitivo. Duas leis separadas, a Lei de Cidadania do Reich e a Lei para a Proteção do Sangue e da Honra Alemã. A primeira privava os judeus da cidadania alemã, reduzindo-os a súditos do Estado. A segunda proibia o casamento e as relações sexuais entre judeus e cidadãos de sangue alemão ou similar. A corrupção racial tornou-se um crime penal. Os tribunais nazistas processavam casos de corrupção racial, mesmo quando não estava provada a realização do coito, se fossem alegadas ações próximas, como carícias. Quando se estabelecia que os acusados haviam tido relações sexuais completas, a sentença de morte podia substituir a pena prescrita de 10 anos. E, na prática, a Gestapo transferia sistematicamente os condenados judeus para campos de concentração como complemento ou substituto da sua sentença de prisão. A arianização das empresas seguia em paralelo. Em Berlim, das 3.750 lojas que ainda eram propriedade judaica no momento da Noite dos Cristais, apenas 700 passaram para outras mãos da pequena burguesia alemã. Os grandes beneficiados não foram os artesãos e lojistas que o regime prometia emancipar. Foram os grandes consórcios industriais. Mannesmann, Flick, Otto Wolff e as indústrias Hermann Göring absorveram as propriedades judaicas mais valiosas. O sonho do pequeno comerciante que tomava o negócio do judeu para progredir foi, na maioria dos casos, um sonho que não se materializou. A Noite dos Cristais Quebrados, de 9 a 10 de novembro de 1938, foi o ponto de não retorno visível. Na noite de 9 a 10 de novembro, mais de 7.500 negócios judaicos foram destruídos e saqueados. Mais de 1.400 sinagogas foram incendiadas ou danificadas severamente. Estima-se que 30.000 judeus foram presos e enviados para os campos de Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Pelo menos 91 pessoas foram assassinadas durante o pogrom, embora os números reais provavelmente tenham sido maiores. Os cidadãos não-judeus que viviam ao lado das sinagogas que queimavam e das vitrines estilhaçadas tiveram reações diversas. Alguns expressaram repulsa genuína. Grunberger documenta que o espetáculo atávico das sinagogas em chamas não podia deixar de despertar reações de consternação em muitos alemães. Mas a distância entre o desgosto privado e a resistência pública era uma lacuna que quase ninguém cruzou. Um cidadão que visitava regularmente amigos judeus em Berlim chegou um dia para encontrar a porta do apartamento selada. A mulher do porteiro sussurrou-lhe o que havia ocorrido e implorou: "Vá embora rápido, porque se alguém nos ouvir, nos denunciará a Gestapo." Até o final de 1938, os cartazes "Não se admitem cães nem judeus" haviam proliferado em parques, restaurantes, piscinas e bancos de praça por todo o Reich. As estrelas amarelas, que em 1941 se tornaram obrigatórias, ainda não eram visíveis em 1938, mas a segregação social já era completamente visível. Um relatório de 1943 de um juiz provincial dirigido ao Ministério da Justiça refletia a memória do que havia ocorrido 5 anos antes. O que foi feito das propriedades dos judeus? Seus bens seriam suficientes para cobrir as necessidades de todos os evacuados das zonas bombardeadas. A pergunta era retórica, todos sabiam a resposta. Mas apresentá-la como uma questão de justiça distributiva e não de horror moral era exatamente o tipo de racionalização que permitia à maioria continuar dormindo à noite. O campo de concentração de Dachau foi inaugurado em 22 de março de 1933, poucas semanas após a chegada de Hitler ao poder. Seus primeiros prisioneiros não eram judeus, eram comunistas, social-democratas, jornalistas, intelectuais, pastores protestantes, sacerdotes católicos. Os inimigos do Estado, cuja mera existência o regime considerava incompatível com a nova ordem. A existência dos campos era um segredo de polichinelo. Os primeiros campos dos anos 20, usados durante o período da crise revolucionária de 1919 a 1923 por diversas facções, haviam preparado o terreno mental para a ideia de que certos elementos antissociais podiam ser confinados sem um processo judicial formal.
A propaganda nazista havia cultivado essa noção durante anos antes de chegar ao poder. Quando os campos se tornaram realidade, a maioria dos cidadãos alemães decidiu não perguntar demais. Não era medo em todos os casos. Era mais frequentemente uma espécie de acordo tácito para não saber o que não se queria saber. Grunberger documentou que os campos de concentração e as estrelas amarelas faziam parte da ordem natural das coisas para um segmento significativo da população após os primeiros anos. Para os prisioneiros dos campos, no entanto, a realidade era de uma brutalidade calculada. O método do regime para reduzir os prisioneiros, segundo documentaram testemunhos do campo de Dachau, era convertê-los literalmente em números. Os internos perdiam seus nomes, suas posses, suas roupas, dormiam em barracos superlotados. O trabalho forçado era organizado para destruir sem matar imediatamente, uma pedagogia da humilhação que tinha como objetivo o colapso da identidade individual antes da morte física. Os campos de reeducação, o eufemismo utilizado nos primeiros anos, haviam sido precedidos no discurso político alemão por referências semelhantes que o público havia ouvido durante as décadas anteriores, sem que causassem particular alarme. A novidade do sistema nazista não foi inventar a ideia do campo, foi transformá-lo em um instrumento sistemático de terror do Estado, com o peso da legalidade e da burocracia por trás de cada ordem. Heinrich Himmler, Reichsführer SS desde 1929, foi o arquiteto do sistema. Nascido em Munique em 1900, criado em uma família católica de classe média, estudante de agricultura, havia encontrado no partido nazista sua vocação aos 22 anos. Era metódico, frio, ideologicamente disciplinado a um ponto que até Hitler às vezes considerava extremo. Manteve sua esposa em uma pequena propriedade na Baviera enquanto morava em Berlim com sua secretária. Um arranjo motivado, segundo ele, por razões eugênicas. Sua esposa só lhe dera uma filha. Himmler pessoalmente acompanhou em 1937 membros do Freundeskreis Heinrich Himmler, uma organização formada por industriais, banqueiros e figuras do grande capital que financiavam as SS, em uma visita ao campo de concentração de Dachau. A visita foi parte dos serviços que a SS prestava aos seus patrocinadores. Permitiam que vissem o que faziam. 5 anos depois, em 1942, Ohlendorf, o chefe do serviço secreto das SS, lhes daria uma conferência sobre as operações das 4 brigadas de extermínio responsáveis pela morte de mais de 1 milhão de judeus no leste da Europa. A indústria sabia, o setor bancário sabia, o corpo diplomático sabia, os funcionários do Ministério da Justiça sabiam. Na conferência de Wannsee, em 20 de janeiro de 1942, 11 secretários ou subsecretários de Estado de diferentes ministérios, Relações Exteriores, Interior, Economia, Transportes, Territórios Orientais, assinaram os documentos que coordenavam a solução final da questão judaica. O eufemismo era parte da linguagem burocrática habitual. O que assinaram foi o plano de extermínio sistemático de todos os judeus da Europa. Em 1944, a Krupp alojava em 57 campos de prisioneiros na região de Essen 70.000 trabalhadores não alemães, 2.000 dos quais eram judeus húngaros alugados por Pfister, o comandante de Buchenwald, pelo preço de 4 marcos por dia. A empresa gastava diariamente 70 pfennigs na alimentação de cada judeu. Além disso, pagava os custos com arame farpado, torres de vigilância e refletores. Isso era o terceiro Reich às 4 da tarde, uma empresa aberta. Havia no ano do Reich um ritmo diferente do ano cristão, paralelo a ele, às vezes se sobrepondo, às vezes em aberta competição. O calendário nazista estava estruturado como um ciclo litúrgico que semeava a rotina mundana com momentos edificantes. O dia 30 de janeiro era o dia da tomada do poder. Em 24 de fevereiro, o aniversário da fundação do partido. Em 20 de abril, o aniversário de Hitler, celebrado com fotos do Führer em molduras douradas rodeadas de guirlandas nas vitrines e fachadas envoltas em bandeiras vermelhas com a suástica negra sobre círculo branco. O 1º de maio, renomeado como Dia Nacional do Trabalho. O dia do solstício de verão, com fogueiras noturnas e casais saltando pelas chamas ao som de gongs. Em 9 de novembro, o aniversário da falha tentativa de golpe de 1923, a festa mais sagrada do partido.
E, em setembro, Nuremberg. A reunião anual do partido em Nuremberg era a peça central do ano ritual nazista. Durante uma semana, entre 100.000 e 700.000 pessoas, dependendo do ano, convergiam na cidade dos mestres cantores para participar do espetáculo de massas mais elaborado da história moderna. Albert Speer, arquiteto das instalações e designer da Catedral de Luz, os 130 refletores antiaéreos apontando para o céu noturno que criavam a ilusão de colunas luminosas, descreveu o efeito como algo que superava qualquer construção arquitetônica. O próprio embaixador britânico, Sir Neville Henderson, reconheceu que o espetáculo era tanto mais alucinante quanto mais perigoso. Em Nuremberg, as paródias de adoração cristã alternavam com exibições de força militar. Havia procissões de estandartes, discursos em estádios com acústica projetada para amplificar a voz até parecer sobrenatural. A sangue-bandeira, o estandarte que supostamente havia sido manchado com o sangue dos caídos no golpe de 1923, era carregada em procissão e tocada com as novas bandeiras para consagrá-las. Era literalmente uma paródia do rito do Corpus Christi. Grunberger descreveu o nazismo como um catolicismo sem cristianismo. O princípio organizativo fundamental da pseudo-religião nazista era o disfarce de sua total falta de transcendência por meio de doses cada vez maiores de ritual. Em 1937, um novo conjunto habitacional em Braunschweig-Lehndorf incluiu uma igreja protestante sem torre. A torre do edifício que presidiria o conjunto seria a do Aufbauhaus, a sede local do partido. O partido queria ser a igreja, e em muitos aspectos da vida cotidiana conseguiu. As cerimônias de casamento e funerais foram gradualmente colonizadas. O registro de nascimentos tinha seu equivalente nazista nos batismos do partido. As festas pagãs do solstício tentavam deslocar o Natal. Com todas as suas limitações e fracassos, a política das SS em matéria religiosa, promovida por Himmler, que tinha um fascinante, embora extravagante, interesse pela mitologia germânica e pelas runas, procurava criar uma nova religiosidade baseada no sangue, na terra e na raça. O nazismo, segundo o historiador Erich Voegelin, cujo livro A Raça e o Estado foi confiscado pela Gestapo imediatamente após sua publicação em 1933 e cuja família foi perseguida em sua casa até que emigraram, não era simplesmente ciência descontrolada nem cristianismo distorcido. Era algo mais perturbador, uma gnose política, uma promessa de salvação no aqui e agora, fundada na certeza de possuir a verdade sobre a natureza biológica do homem e o destino das raças. Para o cidadão comum que participava dos rituais do partido, os comícios de bairro, as arrecadações da ajuda invernal, as jornadas de prato único, nas quais toda a nação deveria comer a mesma coisa para demonstrar a comunidade do povo. Esses rituais eram, dependendo do indivíduo, momentos de fé genuína, de conformidade social ou de simples exaustão diante da impossibilidade de resistir. O chefe local do Frente Alemão do Trabalho de uma fábrica em Württemberg determinou que 2 operários animassem cada manhã com canções interpretadas na harmônica como abertura das tarefas do dia. Era uma festa religiosa em miniatura, diária. A tarde na casa de uma mulher alemã do Terceiro Reich era um terreno de contradições que o regime nunca conseguiu resolver completamente. O programa oficial era claro. As mulheres deviam ser mães. A fórmula Kinder, Küche, Kirche, filhos, cozinha, igreja, não era nova, mas o nazismo a elevou a dogma político. Concediam-se cruzes de honra às mães mais prolíficas, bronze para 4 ou mais filhos, prata para 6, ouro para 8 ou mais. Nas cerimônias públicas do Dia dos Pais, segundo domingo de maio, premiava-se explicitamente a fecundidade como uma virtude nacional. As mulheres empregadas na administração pública foram progressivamente deslocadas de seus cargos nos primeiros anos do regime. Era incentivado que abandonassem o trabalho remunerado por meio de empréstimos às casais recém-casados condicionados a que a noiva deixasse seu emprego. O empréstimo era de 1.000 marcos, uma quantia substancial, e por cada filho nascido, 1/4 da dívida era perdoado. Na prática, no entanto, a economia de guerra e o rearmamento criaram uma demanda de mão de obra que tornou insustentável a política de exclusão feminina do mercado de trabalho.
No final dos anos 30, a proporção de mulheres no trabalho industrial aumentava a uma velocidade que o regime tentava justificar ideologicamente, sem abandonar a retórica maternal. Em 1944, as fábricas de armamento empregavam milhões de mulheres, além de 7,5 milhões de trabalhadores estrangeiros em condições de trabalho forçado. As esposas dos dirigentes nazistas ocupavam um lugar peculiar e paradoxal no Reich. A sociedade do Terceiro Reich estava tão centrada no masculino que as mulheres quase não apareciam em público. Emmy Goering, ex-atriz e esposa do suposto herdeiro de Hitler, era a figura mais visível, mas mesmo ela nunca exerceu as funções sociais que corresponderiam a uma primeira-dama convencional. Não visitava escolas, não presidia atos de caridade com regularidade. As esposas dos quadros médios do partido viviam uma existência marcada pelas exigências do sistema em relação aos seus maridos. Um funcionário poderia ser expulso de seu cargo se a conduta de sua esposa fosse, em algum aspecto, imprópria para a esposa de um empregado do Estado. As mulheres dos funcionários estavam sob pressão para participar em atividades do partido, comprar em lojas arianas, denunciar comportamentos suspeitos no bairro. Grunberger documentou a existência do que poderíamos chamar de sociedade de espionagem feminina. Mulheres evacuadas de Berlim que se espionavam umas às outras incessantemente. A denúncia entre vizinhas, especialmente durante a guerra, era uma extensão do papel doméstico transformada em instrumento político. Quem costuma levar a maioria das acusações de traição e alta traição? As mulheres cujos maridos estão na frente ou foram mortos em combate reconhecia um jornal nazista com uma mistura de aprovação e perplexidade. A seção feminina do partido tinha suas próprias ambições. Em muitas escolas e pensionatos femininos de ensino médio, as alunas adotavam crianças pobres como forma de trabalho social. As esposas de professores e outras senhoras de classe média eram incentivadas a realizar trabalho social em apoio às famílias numerosas. A frase sarcástica que circulava com sucesso nos corredores era: "A esposa do professor está limpando os traseiros das crianças." O corpo da mulher era também explicitamente um recurso do Estado. Os memorandos do Ministério do Interior sobre funcionários sem filhos, os prazos que os Gauleiter estabeleciam para que seus funcionários se casassem, os decretos que exigiam declarações escritas sobre a ausência de filhos, tudo apontava para a mesma lógica. O útero de cada mulher alemã era um ativo nacional e o Estado tinha direito de questionar por que não estava produzindo. Naquela tarde em casa, enquanto o caldo fervia sobre o fogão econômico e o rádio transmitia o boletim de notícias, a mulher do Reich era simultaneamente a guardiã do lar e um elo do mecanismo de vigilância e produção biológica do regime. Às 9 da noite, nos locais do partido, nas cervejarias históricas de Munique, nos clubes das SA, o Reich tinha um rosto diferente. As comemorações anuais do fracassado Putsch da cervejaria de 8 e 9 de novembro de 1923 eram, nas palavras de Grunberger, as maiores bebedeiras coletivas de cada ano, tanto em tempos de paz quanto durante a guerra. Os velhos lutadores, as camisas velhas do movimento, se reuniam nas mesmas cervejarias onde Hitler havia tentado e falhado em seu golpe de Estado. Bebiam e relembravam. Era um ritual de camaradagem que misturava nostalgia, orgulho e álcool em proporções variáveis. O alcoolismo era o vício por excelência do partido. Christian Weber, ex-taxista convertido em proprietário de uma frota de ônibus, uma rede de postos de gasolina e uma das melhores reprodutoras de cavalos da Alemanha, além de presidente de distrito e superintendente de silvicultura da Alta Baviera, era frequentemente encontrado caído sem sentido no córrego de alguma rua de Munique durante as manhãs. Ninguém o denunciava. Ele era um dos seus. O ministro da Economia, Walter Funk, era um bêbado inveterado de domínio público. Victor Lutz, sucessor de Röhm à frente das SA, cuja morte em acidente de carro durante a guerra foi popularmente atribuída a dirigir embriagado. Robert Ley, chefe do Frente Alemão do Trabalho e pregador da moderação, foi identificado em suas memórias públicas como alguém cujo controle sobre seu próprio subconsciente era questionável. Quando lançou, em 1939, uma campanha de conservação da saúde pela abstinência, pronunciou o lema de abertura: "A moderação não é suficiente.
e teve que adicionar apressadamente: devemos ser radicais também na abstinência. O fotógrafo de Hitler, Heinrich Hoffmann, era geralmente conhecido como o bêbado nacional-chefe, Reichstrunkenbold. Nas jantas de confraternização às quais assistiam os funcionários, as reuniões às vezes terminavam com concursos de tiro com carabinas, nos quais lâmpadas e quadros eram usados como alvos. No casamento do Gauleiter Terboven, em Essen, em junho de 1934, 20.000 tochas iluminaram o céu da noite e fogos de artifício transformaram o evento em um espetáculo renascentista. Hitler estava presente para dar sentido mítico à cerimônia. Na manhã seguinte, ele pegou um avião para o sul para comandar o massacre da cúpula das SA, no que a história conhece como a Noite das Facas Longas. O plano repressivo foi elaborado durante a própria festa de casamento. Em algumas ocasiões, a dissipação do partido levava a consequências literais. Em uma comemoração durante a guerra da primeira reunião do partido em Coburg, um dos participantes, bêbado até a inconsciente, morreu ao cair pela janela do segundo andar do hotel. A vida social dos altos dirigentes combinava a opulência mais extravagante com uma vulgaridade que desconcertava até mesmo aqueles que os cercavam. O baile da ópera de 1936, organizado por Göring, custou nada menos que 1 milhão de marcos. Poucas semanas depois, Goebbels organizou um festival noturno na Ilha do Pavão, nos arredores de Berlim, com pontões da Wehrmacht para acessar, jovens pajens com calças brancas justas e blusas de cetim portando tochas. Os velhos lutadores do partido que Goebbels levou consigo estavam tão fora de lugar no ambiente rococó que se lançaram sobre os pajens e os arrastaram para a vegetação. As mesas foram derrubadas, as tochas apagadas, e na confusão vários militantes tiveram que ser resgatados das águas. Esta é a elite do Reich, homens de origem provinciana e baixa instrução que haviam acumulado poder, riqueza confiscada de outros, uniforme e título. Homens que, nas palavras de Grunberger, oscilavam constantemente entre a inveja pelos superiores sociais, a tendência ao gesto deferente do parvenu e a emulação diante das figuras hierárquicas. À meia-noite dos anos mais sombrios do Reich, o sistema se sustentava sobre pilares que haviam se corroído de dentro para fora. A guerra mudou tudo. A jornada de trabalho média dos homens passou de 49 horas semanais em 1939 para 52 em 1943, chegando a 60, 72 nas indústrias-chave, como a produção de aviões, nos últimos anos do conflito. As mulheres trabalhavam 56 horas nas fábricas. Os empregados dos bancos, 53. O racionamento começou em setembro de 1939, com medidas inicialmente pouco severas. O regime queria popularizar a guerra, mas foi se tornando mais rígido a cada derrota. Em 1942, a ração de carne do consumidor normal foi reduzida para 300 gramas semanais. Em 1943, para 250 gramas. O pão estava racionado, o açúcar racionado. A manteiga, que já estava informalmente racionada desde o inverno de 1936 a 37, agora passava pelo sistema oficial de cartões. O mercado negro se tornou parte integrante da vida cotidiana. Os fazendeiros trocavam ovos por cigarros, à razão de 1 por 1. Libras de manteiga por pacotes de tabaco de cachimbo e libras de carne por 10 cigarros. Nas cidades, os cafés serviam álcool em xícaras de café para contornar o racionamento. O preço do café no mercado negro chegou a 40 marcos o quilo durante a ocupação. Durante o último inverno da guerra, 1 libra de café equivalia ao preço de 20 litros de gasolina. Os ataques aéreos aliados trouxeram o horror da guerra para o interior do Reich. Em um único dia, no outono de 1944, cidades do Ruhr sofriam ataques que transformavam bairros inteiros em escombros fumegantes. O plano de evacuação de civis, o Kinderlandversicherung, que deslocava as crianças das cidades para o campo, separou famílias inteiras por meses ou anos, rompendo o tecido familiar que o regime havia pretendido sacralizar. Nas aldeias receptoras, a tensão era palpável.
As mulheres evacuadas das cidades do Reno eram chamadas de as fulanas das bombas pelas habitantes locais, numa demonstração de que o espírito de comunidade do povo tinha seus limites exatamente onde começavam os interesses concretos de cada comunidade. A denúncia continuava. Em Constance, junto ao Lago de Constança, no final de abril de 1945, quando o avanço aliado já obrigava as autoridades locais da Gestapo a uma retirada precipitada para o refúgio alpino, os habitantes continuavam se denunciando uns aos outros. Um vienense que havia expressado ceticismo sobre a Endsieg, a vitória final, em uma carta a um amigo foi denunciado, processado e executado. Um casal foi executado por ter aconselhado seu filho a cultivar uma infecção na bexiga para evitar ser enviado para a frente de batalha. 2 adolescentes que roubaram em casa de um soldado foram executados. Uma operária que roubou 5 toalhas, um lençol e uma almofada de um depósito do exército foi executada. O total anual de execuções na Alemanha quintuplicou entre 1940 e 1943. De 926 para 5.336. Nos abrigos de Berlim, o sistema que havia prometido redenção e grandeza se reduzia a trâmites de execução. Tropas das SS executavam desertores nos últimos dias do conflito, quando as vanguardas soviéticas já estavam a poucos quilômetros da chancelaria. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidou em seu bunker subterrâneo. Até o final, Goebbels, que o acompanhou até o último dia, escreveu em seu diário: durante esses 12 anos de vida fácil, a maioria dos lutadores do partido havia dissolvido no álcool a pequena quantidade de massa cinzenta que os levou a participar no movimento. O edifício desabou, e com ele a pretensão de que havia sido algo diferente do que foi. Percorremos um dia, desde o amanhecer, quando o despertador tocava em apartamentos com cheiro de carvão, até a meia-noite do colapso. Desde o operário que agradecia por ter trabalho até o judeu que negociava sua sobrevivência hora a hora. Desde o responsável pelo bloco que anotava em seu caderno as atitudes suspeitas do vizinho do 3º andar, até o Gauleiter que presidia seu feudo provincial com os modos de um senhor feudal de 2ª categoria. O que torna perturbador esse percurso não é a monstruosidade excepcional do regime nazista, é sua normalidade operacional. O fato de que funcionava por meio de mecanismos reconhecíveis: burocracia, lealdade institucional, incentivos econômicos, medo social, rituais comunitários, aspiração ao ascenso, ressentimento acumulado contra os que tinham mais. O que Hannah Arendt chamou de a banalidade do mal tinha um correlato concreto em cada jornada de trabalho, em cada cantina de fábrica, em cada reunião de vizinhos onde a ajuda invernal passava a bandeja. Lawrence Rees, em sua obra Na Mente Nazista, 12 Advertências da História, publicada em 2025, documentou com precisão como os nazistas não criaram as teorias conspiratórias que usaram, mas as herdaram de uma crise cultural anterior e as amplificaram até o paroxismo. O antissemitismo latente, a facada nas costas, a fé no líder redentor. Nenhuma dessas ideias era nova em 1933. Todas tinham história. E todas, sob as condições de crise econômica, derrota militar recente e humilhação nacional, encontraram o combustível que precisavam. Richard Grumberger demonstrou em sua História Social do Terceiro Reich que o nazismo não foi apenas terror. Foi também organização turística, construção de moradias operárias, campanhas de vacinação infantil e cruzeiros aos fiordos. O regime se vendeu como uma modernidade alternativa, e para milhões de pessoas que haviam conhecido a miséria da depressão, pareceu cumprir sua promessa durante os primeiros anos. Essa é precisamente a advertência mais duradoura, não a do monstro inconfundível que é fácil de rejeitar. A do sistema que se parece demais com muitas outras coisas que conhecemos, a propaganda que chama para as conspirações, o culto ao líder que promete a salvação, a conversão do estrangeiro em bode expiatório, o esvaziamento gradual das instituições legais enquanto se mantém sua aparência, a privatização da crueldade por meio da denúncia entre vizinhos. Essas formas não requerem uniformes marrons nem suásticas para se reproduzirem. Um dia no Terceiro Reich terminava como havia começado, com o cumprimento obrigatório,
com o medo de ser ouvido, com a gratidão envenenada de quem tem trabalho, mas perdeu seus direitos, com a certeza de que em algum lugar havia campos cuja existência era melhor não perguntar. O dia terminava, e no dia seguinte começava novamente.